Pessoal, bom dia. Bom dia, eu vou começar a minha apresentação. A ideia principal é dar uma boa posicionada com vocês da Global. Quem é a Global? E a gente vai começar falando o seguinte. Outsourcing. Opa! Eu fui apertar o... Aqui, apertar mais devagarinho. Outsourcing. A Global Action é uma empresa especializada em outsourcing de impressão. E o que é outsourcing? Outsourcing é terceirização. Outsourcing, uma fonte externa. Então, empresas buscam uma fonte externa para atender às suas necessidades. E, elas, ao invés de a gente chamar de fonte externa, a gente vai chamar de terceirização. Então, a Global Action é uma empresa especializada em terceirização do ambiente de impressão das empresas. Então, tudo que tem a ver com impressão, seja ela impressão a laser, impressão térmica, impressão de crachá de identificação, impressão de código de barras, a Global Action trabalha levando aos clientes os nossos equipamentos, a nossa tecnologia, a nossa gestão, o nosso know-how, para trazer para esse cliente ganhos, produtividade, redução de custos, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Tá? Então a gente faz outsourcing da impressão convencional, aquela impressão laser do dia a dia do escritório. A gente vende materiais de consumo, peças, equipamentos, né? Quer comprar um multifuncional, uma impressora, a gente vende. A gente também tem oferta de computador, enfim. Tudo que você precisar dessa parte de TI, a Global vende. Terceirização de impressoras térmicas e rotuladores. Como eu disse para vocês, impressão do ambiente de térmicas, é uma coisa que a gente está levando. Poucas empresas no mercado oferecem essa terceirização de térmicas e daqui a pouco eu vou falar de um case, daqui a pouco, mais uma semana e pouco, a gente vai ter um case muito bacana sobre terceirização de térmicas com um cliente aqui de São Bernardo. Essa parte de automação comercial, o que é isso? Ponto de venda. Todo ponto de venda tem uma impressorinha, um leitor de código de barras para passar o produto, né, aquela impressorinha que emite um cupom, tem um micro, tem um caixa, tem uma telinha. Então, esse conjunto todo chamado PDV, ponto de venda, é uma solução que a gente pode alocar para o cliente. A gente pode colocar lá e o cliente fazer uso e a gente dá manutenção. Esse conjunto também tem uma pecinha chamada SAT fiscal, que é uma comunicação daquele ponto de venda direto com a receita. Tudo isso a gente consegue passar para o cliente em forma de locação. Tá? Aqui informática, a gente falou ali de vender computadores, notebooks, projetores, low-brace. Tá? Quando a gente fala do outsourcing, eu tenho repetidas vezes falado com vocês, a gente tem que levar para o cliente ganhos, estabelecer controle, estabelecer informação para o cliente poder fazer gestão. Então, o que é o outsourcing da Global? É levar para o cliente, além de tecnologia, além de redução de custo, além de equipamentos atualizados. Então, além de levar tudo isso, é levar para o cliente o conhecimento dele sobre o ambiente de produção que ele tem. Então, quando a gente fala de conhecimento, se eu sei que, por exemplo, o Claudio está imprimindo um monte de coisa que não tem a ver com o trabalho que ele faz, eu tenho como gestor da empresa, gestor desse ambiente, chegar para ele e falar, cara, por que você está imprimindo isso aqui? Ó, tal dia você imprimiu arquivos com nomes A, B, C, D. Isso não faz parte do teu trabalho. Então a gente tem como levar isso para o cliente. O cliente, o nosso cliente, o gestor da empresa, fazer essa gestão no corpo a corpo com o cliente. Então a gente estabelece, esse controle de produção, a gente garante que um projeto de produção, de outsourcing de impressão, pode representar economias de 20% a 30%, a gente consegue falar isso, a gente entra em clientes com esse discurso e na ponta a gente mostra, e nos próximos slides eu vou mostrar para vocês como isso acontece. A partir de redução de energia, aí começa aspectos de sustentabilidade. 20% de redução de economias, porque a gente troca equipamentos antigos por equipamentos novos com Energy Star, com menos consumo de energia, redução da emissão de carbono, redução do consumo de papel, né? Produtividade do usuário. Então, são valores, são coisas que a gente leva na nossa oferta para poder chamar a atenção do cliente. Quando a gente aborda um cliente, né, e vocês na conversa com o cliente para buscar alguma referência para a Global, tem que tentar apontar para esses caminhos. Falar de redução de custo, falar de menos consumo de papel, falar de monitoramento do que é impresso dentro do cliente, falar em ter controle do que
está sendo feito dentro do ambiente do cliente. Então tudo isso abre portas para a gente gerar referências. Tá? Jardim, Pois não? posso fazer uma pergunta? Claro. Os 30% de consumo, redução do consumo do papel especificamente, você pode dar um exemplo para a gente? Eu vou falar isso Você vai falar? em detalhes para vocês. Tá? Que aí, qual é a ideia? É mostrar nesse slide, nos próximos, como essa mágica acontece. Né? Como que a gente pode chegar num cliente e entregar para ele o que aquele slide anterior mostrou para a gente. Então, vamos imaginar o seguinte. Eu tenho aqui uma empresa, que eu não tenho a apresentação dela para falar o nome dela, e a gente chegou lá e viu mais ou menos esse cenário aqui. O que esse cenário representa? Tudo isso aqui são equipamentos, ou impressora, ou multifuncional, equipamentos coloridos, equipamentos de jato de tinta, equipamentos diversos, todos eles dispersos aqui nesse ambiente. Essa empresa ela tem 2 andares, tá? E o cenário que a gente encontrou foi esse, ou seja, uma quantidade enorme de máquinas, cada mesa praticamente tinha uma impressora, vários modelos diferentes. Então a gente falava ali, todos os equipamentos próprios do cliente. Então aqui não existia um prestador de serviço, então o cliente fazia a gestão desse negócio. Ele tinha um total de 107 equipamentos. Desse total de 107 equipamentos, ele tinha 8 fabricantes diferentes. Desses 8 fabricantes diferentes, representavam 68 modelos de equipamentos diferentes. Aí você vem para cá e fala o seguinte: como é que eu faço a gestão de um negócio desse? Eu, sendo o cara de TI dessa empresa, vou cuidar de 68 modelos de equipamentos diferentes, comprar peça para 68 modelos de equipamentos diferentes, comprar suprimentos, cartuchos de impressão, tudo para fazer esses equipamentos funcionarem, mas com essa diversidade tão grande de opções que o cara tem lá dentro. Né? O cara não tem o mínimo de padronização, não tem o mínimo de regras ali para poder comprar o material, enfim. Então, esse ambiente aqui tornava uma gestão super completa. Um custo de compra de peças e suprimentos absurdo, porque precisa comprar um cartuchinho, o cara tem que ir lá, abrir uma ordem de compra, passar por aprovação, emitir a ordem de compra. Claro que o cara vai comprar um, mas para cada modelo dos 168 aqui, ele tinha que fazer um processo de compra. Isso representava um custo super grande. Tinha que gerenciar chamados técnicos para 107 equipamentos e muitas vezes não para o mesmo técnico. E tem técnico que, por exemplo, o cara atende máquinas a jato de tinta, mas ele não atende laser e vice-versa. Então o cara tem que tomar a gestão também disso. Subutilização dos equipamentos. O que é isso? Cada pessoa aqui praticamente tinha um equipamento em sua mesa. De fato, ele não fazia um uso daquele equipamento de uma maneira a gerar uma produtividade para aquele equipamento. Você tinha o que eu chamo, né, eu costumo falar muito isso com os clientes, alto custo de comodidade. Empresas querem pagar por custo de comodidade. O que é o custo de comodidade? É o cara que não quer levantar para pegar a impressão dele ali e quer ter a máquina em cima da mesa. Isso é o tal alto custo de comodidade. E uma coisa aí, muito pontualmente ali na tua pergunta, Enzo, apenas 3% dos equipamentos, dos 107 equipamentos, possuíam a função duplex. O que é a função duplex? Impressão em frente e verso. E aí você não tinha uma política de impressão em frente e verso. Porque quando você imprimir em frente e verso por política, você economiza papel. E aí você reduz o consumo de papel, produzindo a mesma quantidade de páginas. Ok? Então, essa abordagem, né, quando a gente fala da política de impressão frente e verso, controle, isso tudo traz para o projeto de outsourcing, trouxe para esse projeto de outsourcing uma redução de custo muito forte. Sem contar aquele funcionário que imprime a Barça, né, para levar para a faculdade também. Começa a controlar. Né? Então, a primeira coisa que foi feito nesse cliente é otimização de equipamentos. Começou a cortar vários equipamentos e colocar equipamentos estratégicos espalhados pela empresa. Todo mundo foi convidado a reduzir aquele custo de conveniência, né, aquele custo de comodidade, e, em nome desse projeto, começar a levantar para ir buscar a sua impressão lá dentro. Onde está o equipamento. O cara pensa 2 vezes, aí depois vou ter que ir lá buscar, não vou imprimir agora, e acaba não precisando daquele documento. Isso é fato. Tá? A gente reduziu o parque para 56 equipamentos, ou seja, muito otimizado. Tinha 107. Quantos profissionais tinham aí? São 270, se não me engano. Mais uma impressora para cada 2. É subutilizado.
Aí o que acontece? A gente padronizou mais ou menos os equipamentos, porque quando a gente padroniza equipamentos, quando a gente padroniza equipamentos, você facilita a vida do usuário, porque o usuário ele sabe que se ele imprimir ali, ele já sabe como buscar, como manusear o equipamento, então isso traz produtividade, o cara não fica perdendo tempo para usar o equipamento. A gente fez a adoção das políticas de duplex e controle de impressão colorida, então a gente definiu quem poderia imprimir colorido e quem não poderia dentro do ambiente. Colocou a política de duplex como padrão, todo mundo imprimia duplex e veio a redução através de menos consumo de papel. A gente adotou o software de gestão e aí para fazer toda a gestão do ambiente, entregar para o cliente informações do dia a dia. Tá? Apresentou lá a melhoria dos índices de sustentabilidade, redução de consumo de energia, menos papel, esse tipo de coisa. Redução do custo financeiro foi muito forte, a gente passou de 30%, porque ele tinha muita máquina com jato de tinta e comprava material original, e isso é o líquido mais caro que tem no mercado hoje, é impressão, esse cartucho de impressão. Esse contrato gerou um contrato para a Global de 48 meses. Tenho mais um minuto. E aí, eu mostrei para vocês no slide anterior um exemplo de um cliente que não tinha uma empresa de serviços lá dentro e a gente chegou e foi a empresa de serviços para ele. Esse cara aqui já tinha uma empresa de serviços, Center Castilho. Quando eu cheguei lá, o cara me apresentou um contrato com o concorrente, ele já tinha esse contrato com o concorrente, um custo de contrato extremamente competitivo, um ambiente super otimizado, já tinha software de gestão e controle de impressão, o cara estava atendendo ele nas 14 lojas no Grande São Paulo, Litoral, Mogi e a matriz aqui em São Bernardo, 60 equipamentos PB, 60 equipamentos total entre PB e cola. O cara estava satisfeito, né? Aí, o que eu pensei? Falei, cara, o que eu vou fazer com esse cliente? O cara que, né, ao contrário daquele primeiro exemplo, onde você tinha um mundo de oportunidade, esse aqui super reduzido. O que eu vou fazer aqui? Né? O cara aqui ali coçando a cabeça. E aí eu estou passando pelo departamento de marketing. Se vocês já foram na loja do Center Castilho, vocês já viram esse tipo de impresso aqui nas lojas. Tá? Isso aqui é uma comunicação visual que eles promovem os produtos que eles querem no dia ali. Ó, tenho no estoque aqui, consegui um desconto do fabricante e tal, vou colocar esse aqui numa promoção. Eu passando pelo departamento de marketing, vi um cara com uma máquina colorida grande, imprimindo um monte desses aqui. Eu comecei a conversar com o cara, cara, você está imprimindo isso? Então, sabe o que é? A gente pega isso aqui, imprime de todas as lojas aqui na matriz, aqui em São Bernardo, aí a gente coloca isso no carro e sai distribuindo em cada uma das lojas para poder fixar. Eu falei, pô, mas não dá para imprimir na ponta? Não, não dá porque o fornecedor atual não ofereceu isso para a gente. Beleza, achei a minha porta de entrada. Opa. Achei a minha porta de entrada para o Center Castilho e o que levou a gente a conquistar essa conta. Nós levamos o conceito de print on demand, ou seja, imprimir sob demanda em cada uma das lojas, a gente colocou um equipamento colorido em cada uma das lojas, levou para o Center Castilho a gestão local do estoque, agilidade nas campanhas, autonomia do gerente da loja em colocar lá o que ele quer promover, não o que o cara daqui da matriz acha que ele deve promover, melhorou a sinalização das lojas, o contrato de terceirização de 36 meses, em agosto de 2019 a gente prorrogou por mais 48 meses. Então isso aqui mostra que também aonde existe um atual fornecedor, se a gente entrar atento, de olhos abertos, a gente conseguir identificar alguma oportunidade, a gente pode gerar referências e levar a Global a ser um prestador de serviço. Beleza? E para fechar a apresentação aqui no padrão de deixar aquela frase, sim, né? sim. Então ele fala aqui o seguinte, que se você é a pessoa mais inteligente da sala, você provavelmente está na sala errada. Né? E isso acho que tem muito a ver com o BNI. Né? A gente, como empresários, procurando sempre não ser a pessoa mais inteligente da sala para a gente poder se desenvolver. Obrigado, pessoal. Desculpa.